pecados. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia comigo no livro de Mateus. Aleluia. Capítulo 14, versículo 22. Aleluia. Que tem o tema dizendo: Jesus andou por cima do mar. Todos encontraram? Amém. Eu estava lendo só o capítulo 22. Amém, meus irmãos? Amém. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Amém, meus irmãos? Amém. Pode tomar seus assentos. Meus irmãos, esse livro a qual nós acabamos de ler, eu estava em casa sem fazer nada e Deus tocou no meu coração para me estudar sobre ele. E eu aprendo com este livro alguns pontos específicos que nós devemos levar para a nossa vida e na nossa caminhada com Deus. Aleluia, Deus. O primeiro ponto é que Deus dá uma ordem aos seus discípulos para que eles pudessem entrar dentro do barco. E o que me chama a atenção é que os discípulos não murmurou com Deus, não falou nada. Eles simplesmente obedeceram a Deus. Muitas das vezes a gente não queremos obedecer a Deus quando Deus manda a gente fazer as coisas. E por causa disso, isso pode trazer consequências difíceis para a sua vida. Só que Jesus não vai com os discípulos dentro do barco. Ele manda os discípulos atravessar sozinho para o outro lado, enquanto ele despede a multidão. O interessante dessa palavra é que quando Jesus despede a multidão, ele sobe para o monte orar. E os discípulos nesse exato momento já estavam muito longe da margem, já não conseguiam ver mais a areia, já não conseguia mais ver a multidão, já não conseguia mais ver Jesus. Era só eles e o mar, e mais nada. E na quarta noite, Jesus estava em cima do monte orando, e os discípulos já estavam no meio do oceano. Veio uma tempestade super forte, a qual tira totalmente a fé dos discípulos, tira totalmente aquilo que Jesus tinha ensinado para eles. Eles deixam que o medo comece a tomar conta do coração dele, e eles acabam esquecendo que eles já passaram por uma tempestade. Só que a primeira tempestade que eles passaram, Jesus estava deitado na polpa do barco, e dessa vez Jesus não estava. E para a alegria deles e tristeza de muitos que estavam lá, eles acabaram ficando cada vez mais apavorados, porque eles olharam para a polpa do barco e falaram: cadê o nosso mestre? Será que ele vai nos deixar sozinhos aqui? Será que nós vamos morrer agora aqui? Depois de tudo que a gente já vivemos com ele, depois de tudo que a gente já presenciamos, já vemos aquele milagre. Um pouquinho antes eles tinham acabado de ver um dos maiores milagres que Jesus fez, que era multiplicar o pão e os peixes para aquela multidão. E o que me chama a atenção é que quando eu e você deixamos o medo tomar conta do nosso coração, a gente perdemos o foco de Jesus. A gente esquecemos que tudo que Jesus nos ensinou para a gente acaba ficando de lado. E Jesus não quer isso para a nossa vida. Jesus ele quer que mesmo no momento de tribulação, continue fiel com Ele, continue acreditando que Deus pode trazer a solução, que Deus pode fazer aquilo transformar de ruim para o bem. Não é difícil a gente manter a nossa fé com Cristo. Não é difícil a gente acreditar que Deus pode fazer. Ele só precisa que a gente não perde nossa visão dele. Porque quando os discípulos em desespero, Jesus ele vem andando sobre o mar. E o que me chama a atenção é que os discípulos acabam esquecendo de Jesus por causa do medo. Porque quando Jesus chega perto deles, ele diz: será que é um fantasma? Será que é alguma coisa do mal? E Jesus diz: acalma, sou eu. Aí chega o mais corajoso, que provavelmente a vida dele toda, antes de conhecer Cristo, ele era tentado, ele andava armado, fazia as coisas totalmente ao contrário. Só que quando ele entra, ele conhece Jesus, a vida dele é transformada. Ele começa a ser ganhadores de alma para Jesus. Glória a Deus. E o que me chama a atenção,
E Pedro, ele teve uma coragem. Muitas das vezes a gente não tem coragem de fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. Porque quando Pedro disse: se é o Senhor, mestre, me chama até você, Pedro vai até Jesus. Só que no meio do caminho, um pequeno vento faz que Pedro tira o foco de Jesus. É por isso que eu sempre falo, meus irmãos, se você perder o foco de Jesus, a sua vida provavelmente vai ficar difícil. Porque sem Jesus você não é nada. Sem Jesus você não consegue caminhar. Aleluia. Sem Jesus você não consegue chegar a lugares difíceis que só Jesus pode fazer você chegar. Quando Pedro ele perde o foco de Jesus, ele acaba afundando. E muitas das vezes, quando eu e você perdemos o foco de Jesus, provavelmente a nossa fé fica pequena. E muitas das vezes a gente acaba se esfriando, acaba saindo da presença de Deus. Porque quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente acaba esquecendo que foi Deus que nos tirou do mundo, que foi Deus que mudou a nossa vida, que foi Deus que livrou a nossa família, que foi Deus que curou nossos familiares, que foi Deus que salvou a vida da nossa casa. É por isso que eu sempre falo para você, nunca perde o foco de Jesus. Continua olhando para Ele, mesmo faltando alguma coisa dentro da tua casa, mesmo você não falando: pai, eu não tenho força, mas o Senhor tem. Ele vai te capacitar para andar sobre o mar. Ele vai te capacitar para fazer algo diferente dentro da tua casa. Através de você, se você não perder o foco de Jesus, você vai ser um ótimo ganhador de almas para Ele. Porque Jesus, quando você tem foco para Jesus, Ele também tem foco para você. Jesus, Ele inclina seu ouvido para ouvir suas orações. Aleluia, Deus. Mas para isso você precisa ter foco com Jesus. Como é que eu faço para ter foco? Continua buscando a Deus na tua casa. Continua orando, continua jejuando e também continua frequentando os cultos, para que Deus venha fazer parte da tua vida. Aleluia. Aleluia, Deus. Porque não tem como Jesus viver uma parte da tua vida se você não tem tempo com Ele. Se você não ora, se você não jejua, se você não vem para o culto. Porque Jesus, Ele sempre nos diz, e é bíblico isso, que a gente devemos congregar, que a gente devemos vir na casa do Senhor. É verdade, Porque quando nós Deus. viemos para entregar, não para pedir. Nós viemos para entregar e para depois, no final do culto, receber aquilo que Deus tem para nós. Glória a Deus. E a gente acabamos confundindo isso. A gente, às vezes, colocamos em nossos corações, jogou para o culto só para pedir. Deus fala: eu não quero que você venha aqui só para pedir. Eu quero que você venha aqui para entregar aquilo que eu preciso de você. Às vezes é no coração, às vezes é tua lágrima. E a Bíblia diz que cada lágrima que é rolada nos seus olhos, Deus ele recolhe, né? O Espírito Santo recolhe e leva até o trono de Deus. Aleluia. Sabe o que é isso? É o próprio Espírito Santo responsabilizando por você. Quando Jesus chama Jeremias, quando Deus chama Jeremias para fazer a obra dele, Jeremias coloca uma dificuldade. Que ele fala: Deus, eu ainda sou uma criança. Só que Deus ele vai e tranquiliza o coração de Jeremias, dizendo: Jeremias, não se preocupa, eu colocarei minhas palavras sobre a tua boca. Sabe o que é isso? É o próprio Deus se colocando na frente dele. É o próprio Deus falando: ei, pode ter certeza que tudo que você falar sou eu que vou me responsabilizar por você. Aleluia. Se você tiver um Deus que se responsabiliza por você, meus irmãos, pode vir Satanás que for na sua vida, nada vai acontecer na tua vida. Porque quando Deus se responsabiliza, olha Jó. Jó é um homem temente. Jó era um homem que sempre buscava a Deus, mesmo sabendo que os filhos deles não faziam nem sequer um pingo de esforço para adorar a Deus. Só que Jó não perdeu o foco de Deus. Porque quando Deus fala: ei, quando Satanás se apresenta a Deus, Deus fala: ei, você viu meu servo Jó? Você já pensou que, só para a gente entender que quando Deus se responsabiliza por nós, Ele mesmo nos apresenta para Satanás. Aleluia, Deus. Não precisa Satanás apresentar nós para Deus, é o próprio Deus que apresenta nós para Ele. Porque quando Deus apresenta Jó para Satanás, Satanás ele fala: mas o seu servo é assim porque você dá tudo para ele. Aí Deus fala: pode ir lá, eu confio no filho que eu tenho. É o próprio Deus que confia em você. É por isso que eu sempre digo, meus irmãos, se você tiver crédito com Deus no céu, você pode passar a prova que for, pode passar o sacrifício que for na tua vida, nada vai te abalar, nada vai tirar a sua fé, nada vai tirar o seu foco de Jesus. Aleluia, Deus. Porque quando você tem crédito com Deus, é o próprio Deus que vai responsabilizar sobre a tua vida. É o próprio Deus que vai falar para você: ei filho, levanta a cabeça, eu estou com você, vamos caminhar junto, eu não vou soltar a tua mão. É por isso que quando
contigo, é porque Deus está se responsabilizando para fazer nós caminhar em lugares difíceis. Aleluia. É o próprio Deus dizendo: filho, vamos passar para frente. Em meio a essas lutas, levante a cabeça. Em meio a essa dificuldade, levante a cabeça. Muitas das vezes a gente chegamos aqui e diz: ei, eu não tenho capacidade para pregar, eu não tenho capacidade para louvar. Fica tranquilo que quando você abrir a tua boca, Deus vai fazer algo. Quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Se Deus não quisesse algo com você, talvez você não estaria aqui. Mas Ele quer algo com você. É por isso que você vem todos os dias no culto agradecer a Deus. É por isso que todos os dias Deus, Ele te livra de acidente. É por isso que Deus não deixa faltar nada dentro da tua casa. Aleluia. É por isso que eu sempre falo, meus irmãos, seja fiel com Cristo. No pouco, seja fiel faltando alguma coisa, seja fiel desempregado, seja fiel chorando, seja fiel de qualquer forma com Cristo. Porque o próprio Deus irá se responsabilizar por você. O próprio Deus vai olhar para você e vai dizer: filho, está sofrendo, mas permaneça fiel. Está fraco, eu vou te fortalecer, filho. Fica tranquilo, é eu que estou cuidando, é eu que estou fazendo, é eu que vou renovar, é eu que vou dar cura, é eu que vou te usar. É o próprio Deus. Então não deixe que Satanás venha destruir a tua vida com Cristo. Não deixe que seu medo venha falar maior que a voz de Deus sobre a tua vida. Se teu medo falar maior que a voz de Deus na tua vida, meus irmãos, sinto muito, você vai acabar se esfriando e saindo da presença de Deus. Mas agora, se você deixar que Deus venha trabalhar na tua vida, em meio às lutas, em meio à dificuldade, meu filho, pode passar o que for. Aleluia. Deus irá se responsabilizar, Deus irá pegar nas suas mãos e fará você caminhar sobre o mar, fará você prosseguir e viver as melhores experiências com Ele. Porque Pedro, quando caminha sobre o mar, ele vive a melhor experiência da vida dele com Cristo. Glória a Deus. Você já pensou se Pedro ficasse com medo? Eu não vou, é um fantasma. Você já pensou se Pedro falar: eu prefiro morrer do que ir perto desse homem? Só que Pedro fala: não, eu preciso viver algo que Deus me chamou para viver. Talvez nesse exato momento Pedro começa a lembrar da primeira tempestade que ele sofreu. Ele fala: uai, eu sofri uma tempestade, mas na primeira tempestade meu Deus estava dormindo no barco, meu Jesus estava dormindo no barco. E quando ele acordou, ele acalmou o vento, ele acalmou o mar, e tudo ficou tranquilo. E agora ele vem andando sobre o mar comigo para acalmar o mar, para acalmar o vento. Eu preciso viver essa experiência com Ele. É por isso que eu sempre falo com você: quando Jesus chamar você para viver as melhores experiências com Ele, vá. Com medo ou sem medo, mas vá. Porque é Deus que vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes eu me pego pensando em casa e falo: será que é Deus que está fazendo algo diferente na minha vida? Porque muitas das vezes a gente queremos questionar Deus por algumas situações das nossas vidas. E isso acaba entristecendo o coração de Deus, quando a gente quer questionar Deus. Porque nós sabemos que quando Deus nos chamou, Ele chamou para a gente viver algo maravilhoso na vida dele. A irmã disse aqui que a gente também nunca vai viver só boas coisas. Ele diz: é bíblico isso daí, no mundo tereis aflição, mas daí é bom ânimo. É o próprio Jesus dizendo: ei, eu sofri tudo, mas eu tive um bom ânimo para morrer por você e por mim. Aleluia, Deus. Porque Jesus tinha toda vamos supor, todo motivo qualquer para desistir por morrer por nós. Porque quando ele entra na cidade, ele entra todo mundo adorando ele, clamando. É o próprio Jesus entrando, gritando Maranata, isso e aquilo. E quando Jesus é pego pelos soldados, no mesmo caminho que ele frequentou, é o mesmo caminho que as pessoas julgaram ele, jogaram, cuspiram nele, xingaram ele. Por isso que eu sempre digo: nunca confia nas pessoas que vivem dentro da sua casa. Algumas pessoas que você leva para dentro da sua casa sem você conhecer, talvez não é de Deus na tua vida. Ela pode entrar para destruir tudo, para acabar com o seu casamento, para acabar com a sua família, e até mesmo acabar com tudo na sua vida espiritual. Jesus, ele sempre andou no meio daquele povo inteirinho, pregou, curou, só que nunca confiou em nenhum deles. Nunca. Porque a Bíblia fala que quando Jesus curava,
Quando Jesus passava no meio de todos, eram poucos que se queriam seguir ele. E muitas pessoas ele curava e ia embora. Só que ele nunca quis. Porque quando eu te curei hoje, você vai ficar comigo. Não, ele nunca escolheu ninguém. Ele sempre caminhou com aquelas pessoas que ele chamou para caminhar, que eram os 12 discípulos só. O resto que ele curava e dispensava. Porque quando Jesus fala, os discípulos entraram até o barco e ele ia dispersar a multidão e ia mandar embora, ele está dizendo que ele já tinha curado, tinha pregado. Agora tchau, eu não vivo a vida dela, eu vou viver a minha de outro jeito agora. Eu vou para outro canto, eu vou fazer algo que Deus vai me mandar fazer. E todos os milagres que Deus vinha fazer, ele sempre buscava no monte. Jesus sempre buscava no monte, ele sempre orava pedindo para o Pai dele direção. Muitas das vezes a gente nunca pedimos direção para Deus e queremos fazer do nosso jeito. E é onde a gente sempre erra com Deus. É onde a gente sempre vai ter uma dificuldade. E quando Jesus chamar você para fazer algo, pede capacidade para Deus que Ele irá fazer na tua vida. Não tenha medo de fazer aquilo que Jesus chama para fazer. Não tenha medo de pregar, não tenha medo de cantar. Você fala, as pessoas vão falar que eu sou louco, as pessoas vão falar que eu sou mesmo um cara quadrado. É melhor você ser um cara quadrado do que você ir para o inferno quando Jesus voltar. Então continua sendo um canal de bênçãos no caminho de Deus. Aleluia. Continua sendo aquela pessoa que Jesus olha lá no céu e fala que ele é meu filho, como Jesus fez. Porque se Jó, no primeiro momento que Deus tirou tudo dele, se Jó desistisse, Deus já ia ter uma decepção grande com ele. Só que Jó não quis decepcionar Deus. Jó quis pressionar Deus, porque a única coisa que sobrou para Jó foi um cabo de telha. Jó era o cara mais rico da Bíblia. E de repente, da noite para o dia, perde tudo. Pela uma prova que Deus queria provar. Na verdade, Deus não precisava provar nada para ninguém. Porque Deus sabia das nossas capacidades, sabe da nossa fé que nós temos com Ele. Só que Deus queria mostrar para Satanás quem mandava. Quem mandava em tudo sobre as nossas vidas era Deus. Porque quando Deus tira tudo de Jó, ele continua adorando Deus da mesma forma. Muitas das vezes Deus quer tirar algo da gente, a gente já quer questionar Deus. Jesus. E isso é o mais um terrível erro que você faz com Deus, é questionar Deus. Se Deus tirou, deixa que Deus tira. Porque Deus vai colocar algo maravilhoso na tua vida, diferente. Agora você fica chorando por aquilo que Deus não quer na tua vida. Você fica questionando a Deus, falando, Deus, por que você fez isso? Eu estava tão para você estava bem, mas para Deus não estava bem. Aleluia. E quando você tira, coloca Deus em segundo ou em terceiro lugar, meus irmãos, a tua vida vai ser totalmente bagunçada. Ainda para nós que conhecemos a palavra de Deus, é pior ainda. Porque se você escolheu Jesus, você tem que colocar ele em primeiro lugar em tudo que você vai fazer. Seja no teu serviço, seja na tua casa, seja nos lugares que você vai. Oh, aleluia. Você tem que mostrar que você é um crente, você tem que mostrar que você é escolhido, você tem que mostrar que você é filho de Deus. Não adianta você vir na igreja todos os dias adorar a Deus e chegar aqui, cantar, chorar e pregar, e quando sair daqui fazer totalmente ao contrário da palavra de Deus. Fazer totalmente ao contrário daquilo que Ele não quer que você faça. Porque Deus, Ele também, chega um tempo que Ele fala, meu filho não quer andar desse jeito, quer andar desse jeito, eu vou deixar ele de lado. Eu vou buscar aquele que eu quero, que está orando, está me buscando, está jejuando todos os dias. Deus, Ele dá a oportunidade para a gente viver experiências maravilhosas da vida dele. Mas, se eu e você sair do caminho dele para viver experiências do mundo e tendo com o pé dentro da igreja e outro no mundo, você vai ser provavelmente o último da fila dele. Porque são bilhões de pessoas para Jesus atender. E muitos desses bilhões de pessoas pegam chorando todos os dias e clamando. E talvez você é prioridade de Deus. Só que se você deixar que Deus, se você perder essa prioridade de Deus, meus irmãos, você vai ser mais um também, clamando, até Deus falar, agora eu vou ajudar meu filho. E por causa da sua teimosia, você vai passar dificuldades terríveis na tua vida. Uma tribulação terrível na tua vida.
umas lutas terríveis na tua vida. Aleluia. E não vai adiantar você questionar Deus, porque foi erro seu, foi escolhas suas. Se você escolhe viver experiências com Deus, você não vai ter isso. Tá certo que muitas das vezes tem dificuldade nas nossas vidas, mas perante essa dificuldade é o momento que a gente vai viver as melhores experiências com Deus. Não desista de Jesus. Não desista de buscar, não desista de vir pro culto, de adorar a Deus. Não desiste de falar: ei Deus, eu quero que o Senhor venha me ajudar, me dá força, me capacita. Deus, Ele te dá dom de louvor, Deus, Ele te dá dom de pregar, Deus, Ele faz tudo na tua vida. Mas para isso você precisa também deixar Deus como prioridade. Papai. Porque se você não deixa Deus como prioridade na tua vida, provavelmente você não vai conseguir nada disso que eu falei. Deus, Ele tem que ser o nosso foco. Deus, Ele tem que ser a nossa prioridade. Deus, Ele tem que ser o nosso primeiro lugar. A vida nossa com Deus é tipo um ranking. Se você deixa Deus em primeiro lugar em cima do seu ranking, o segundo e terceiro para você não vai adiantar de nada, só o primeiro lugar com Cristo. Porque Ele vai ser, sempre Ele vai estar em primeiro lugar com você. Aí vai vir lutas, vai vir dificuldades, mas você vai continuar em primeiro lugar com Cristo. Talvez você vai perder esse serviço e Deus vai lá e vai abrir portas de emprego para você. Eu vivi uma experiência com meu irmão. Durante essa semana, eu saí de um serviço e meu irmão já estava praticamente umas 3 semanas sem trabalhar, sem emprego de nada. Eu contei isso daqui esses dias, sexta-feira passada, e o que me chamou a atenção é que eu preocupado, deitado na cama, eu falei pro meu irmão, olhei para ele e falei: Flávio, fica tranquilo, a gente vai conseguir, cara. Temos nosso dinheiro para pagar nosso aluguel, nossas coisas. Deus vai resolver isso daí. Quando foi da noite pro dia, nosso celular começou a tocar. Do meu irmão começou a tocar. Ele arrumou o meu serviço para mim e ele arrumou para ele. E o interessante, quando foi na hora do almoço, ele me disse que meu celular não parou de tocar, continua chegando pessoas atrás de mim para trabalhar. Sabe o que é isso? É você viver com Cristo como prioridade na tua vida. E se você tiver prioridade, você investe com Deus lá no céu. E quando você pedir, pode ter certeza que da noite pro dia Deus vai fazer algo na tua vida. E o mais interessante que tem gente até agora ligando pra gente, querendo que a gente vai trabalhar em algum lugar. Só que não é a gente que escolhe. Pra mim não é eu coloco sempre, eu falo: Deus, o Senhor quer que eu trabalhe ali? O Senhor quer que eu faça isso? Eu sempre coloco Deus na minha vida como prioridade. Porque se eu não colocar Deus como prioridade na minha vida, talvez eu vou fazer escolhas erradas, talvez eu vou ter um vacilo tão feio na minha caminhada com Cristo. Eu sempre falo que eu estava praticamente desanimado. A gente somos de outras igrejas, meu irmão, não da igreja da Paula, e eu passei por umas lutas tão difíceis lá. Tô passando. Só que eu cheguei em casa e falei pro meu irmão, com pessoas que a gente ajudamos, oramos e falando: cara, Deus vai mudar a tua vida, profetizando tudo. E quando a gente quer viver também essa experiência com as pessoas que nos ajudam, a gente quer ter aquela alegria de ver ele feliz, crescendo. E quando Deus começou a mudar a vida das pessoas, as pessoas, todo dia que nós ajudamos, abandonou a gente. E esses dias eu falei pro meu irmão: cara, existem momentos nas nossas vidas que tudo que a gente fazer não vai ser pra nós, vai ser só pra Deus. Então, se a gente for olhar para tudo que a gente fazer pelas pessoas, muitas das vezes a gente vai ter decepções. Mas você tem que lembrar que você faz para Deus. Porque quem te dá forças, quem te capacita para ajudar as pessoas é Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu falei pro meu irmão, cara, a gente orando com esse jovem, a gente fazendo de tudo para esse jovem estar hoje firme, com as coisas bem na vida dele. E agora, porque ele está melhor que a gente, desfaz das pessoas, sabe? Eu nunca desejo queda para ninguém. O pior erro de cristão é você querer tirar pessoas e depois desejar que ela caia. Isso também, provavelmente, você vai te levar para o inferno. Porque a Bíblia fala que você tem que amar o próximo, ele te julgando, falando mal de você, você vai ter que amar ele. De uma forma ou da outra. A Bíblia fala que
Amar é diferente do que você perdoar. Porque muitas pessoas confundem entre amar e perdoar. Perdoar, você pode perdoar e não precisa conviver com a pessoa, você só precisa perdoar ela. Mas amar, você vai ter que amar ela de todas as formas. De todas as formas você vai ter que amar ela. Ela sendo chata, ela falando mal de você, ela te julgando do jeito que você canta ou não, você vai ter que amar ela do céu. Porque Jesus amou todos. Eu acabei de dizer aqui que Jesus entrou na cidade e todo mundo gritava para ele: Maranata, Maranata. E quando ele foi pego pelos soldados, todas as pessoas que gritavam por ele: Maranata, Maranata, foram as pessoas que xingaram, cuspiram e apedrejaram ele. E da mesma forma ele continuou amando essas pessoas. E quando ele foi para a cruz, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Ele pede perdão para o pai dele, por causa das pessoas que ainda estavam julgando, estavam xingando ele, pedindo que o pai dele tenha misericórdia das pessoas. Por isso que eu sempre falo, meus irmãos, tenha crédito com Jesus, tenha alegria de viver com Ele, porque é nos momentos mais difíceis que você vai viver as melhores experiências com Jesus. É nos momentos mais difíceis que você vai se alegrar mais com Jesus. Aleluia, meu Deus. Eu convido você a se colocar de pé, meus irmãos. Aleluia. Se confesso que o pastor Paulo não teve certeza. Aleluia. Coloca a sua dificuldade agora. Fala com Deus como se fosse a sua última vez na casa. Porque pelo jeito que as coisas estão andando, nós não sabemos se Jesus pode voltar hoje ou Jesus. outro dia. Parece aqueles que temos que permanecer fiel até a vida dele. E se eu fosse você, meus irmãos, não deixava que o desânimo venha tomar conta do teu coração. Porque daqui pra frente vai ser só decepção nesse mundo. A gente já estamos vivendo o início do princípio das dores. E daqui pra frente não vai ter mais o que fazer. É só você, Deus e mais ninguém. Então coloque as suas dificuldades, seus desânimos na presença de Deus agora, para que Deus venha te renovar, para que Deus venha te dar forças para caminhar, para lutar todos os dias, acordar cedo e falar: Jesus, eu preciso de você, me sustenta até o fim desse dia, Pai.